Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 2, onde é muito conhecido esse capítulo, porque é a chegada, a descida do Espírito Santo de Deus prometido por Jesus. No estudo anterior, nós finalizamos com a escolha do 12º discípulo, o 12º apóstolo, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, que foi escolhido o Matias. Aqui no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, os discípulos foram orientados por Jesus que aguardassem até a chegada do Espírito Santo, que eles ficassem em Jerusalém. E foi o que aconteceu. Aqui era o período da festa de Pentecostes, que era também chamado a festa da colheita, a festa das semanas, onde era uma comemoração muito grande que acontecia lá em Jerusalém, onde muitas pessoas de várias nações vinham para essa festa. Então, a chegada do Espírito Santo dá início à igreja cristã, dá início ao novo movimento de Deus aqui na terra, através das pessoas, através do seu Santo Espírito, que agora vai habitar na vida de cada um daqueles que confessam o Senhor Jesus como seu único e Senhor Salvador. E o poder sobrenatural do Espírito Santo vai transformar essa pessoa, vai converter essa pessoa, e essa pessoa vai mudar a forma de agir, porque o Espírito Santo vai transformar, vai dar um novo caráter. Essa pessoa vai ter a comunhão com os irmãos em Cristo, vai ter a comunhão com Deus, e assim a igreja primitiva é iniciada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler os versículos iniciais. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que
significa tudo isto? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. Olha só, meus irmãos, aqui inauguração, a chegada do Espírito Santo de Deus, prometido por Jesus quando esteve junto aos discípulos. É o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que vem habitar agora em todo aquele que confessa o Senhor Jesus. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus passa a receber o Espírito Santo de Deus, o templo espiritual. Antes, no Antigo Testamento, existiam os templos onde Deus falava com os profetas, falava com o sumo sacerdote, lá no Santo dos Santos, e ali Deus aparecia e conversava com o sumo sacerdote para que a mensagem pudesse ser levada aos judeus. Aqui na chegada de Jesus Cristo, Jesus veio inaugurar uma nova vida, veio inaugurar que a igreja, ela agora é espiritual, é o reino de Deus aqui na terra, um reino espiritual, inaugurado agora com o Espírito Santo de Deus, que vai habitar no templo espiritual do ser humano. E aqui, quando esses discípulos e muitas outras pessoas que estavam reunidas lá numa casa, ou como é chamado também o templo, que era chamado de casa, ali eles estavam reunidos, muitas pessoas de outras nações estavam lá para saber o que é esse Nazareno, esse Jesus que tinha ressuscitado. Muitos queriam saber. Aí, aqui era o 50º dia depois da Páscoa, e aqui o Espírito Santo de Deus desceu, e a palavra de Deus fala que ele desceu como um fogo, como um estrondo, como vento, porque Deus, ele se manifestava através de estrondos, através de trovão, através de vento e de fogo, de poder. E ali, o Espírito Santo de Deus, quando ele chega naquela comunidade onde estavam reunidos esses discípulos, esses irmãos em Cristo, o que é que acontece ali? O Espírito Santo desce, habita nos corações desses irmãos, e ali eles começam a pregar a palavra de Jesus Cristo, o seu evangelho, a milhares de pessoas que ali estavam reunidos ouvindo a mensagem dos discípulos. E ali uma coisa impressionante, a mensagem que os discípulos pregavam eram ouvidos pelas pessoas, chegavam na sua língua materna. Ou seja, ali tinha gente da Arábia, tinha gente de Roma, tinha gente da Ásia, tinha uma dezena de países, ou uma dúzia de países, sendo que cada um ouvia a mensagem na sua própria língua materna. Se eu estava lá e se eu fosse um romano, aquele romano que estava lá, ele ouvia na sua língua, no latim. Se estivesse um da Arábia, aqueles que estavam lá ouvia a mensagem na sua própria língua. Aqui é inaugurado a evangelização em todas as nações. Aqui é iniciado a igreja primitiva, onde o evangelho, a partir de agora, ele vai ser pregado tanto em Jerusalém, Samaria e nos confins da terra, como Jesus falou para os discípulos, que a mensagem do evangelho tinha que chegar a esses locais. Aqui é inaugurado, com a descida do Espírito Santo, os discípulos agora, ao receberem o Espírito Santo de Deus prometido por Jesus Cristo, que ele tinha que subir para que o Espírito Santo pudesse descer, aqui todos os discípulos passaram a evangelizar, passaram a dar seu testemunho, passaram a sua fé agora aumentou cada vez mais, porque o Espírito Santo dava o discernimento, dava a sabedoria, e eles aqui não tinham medo mais de nada.
aqui eles pregavam sem medo do Império Romano, muitos aqui foram martirizados, que a gente vai ver lá na frente. O importante aqui é que o Espírito Santo de Deus passa a habitar no crente verdadeiro, naquele que entrega a sua vida para o Senhor Jesus, confessa os seus pecados e se arrepende. É o novo nascimento. Quando a gente se arrepende da vida que a gente tem levado e entrega a sua vida ao Senhor Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus vai habitar nessa pessoa e ela é transformada. É o poder do Espírito Santo, o poder sobrenatural de Deus que transforma aquele coração, transforma o caráter, faz a pessoa uma nova pessoa, um novo nascimento, sem a pessoa ter nascido da carne, mas sim nascido do Espírito. E aqui a gente viu que muitas pessoas ficaram alegres e dizendo: olha, eles estão falando, eu estou compreendendo na minha língua. Só que tinha também aqueles que não tinham discernimento espiritual, aqueles blasfemos, aquelas pessoas que não creem em nada, e essas pessoas, que era aproximadamente aqui, era 9 horas da manhã, que foi essa chegada do Espírito Santo, o discurso dos discípulos aqui. O que que acontece nessa pregação aqui, nessa palavra dos discípulos? Alguns dos que estavam lá, judeus, falavam que os discípulos estavam embriagados porque estavam falando em línguas, porque aqui as línguas eram idiomas de várias nações. E eles achavam que aquelas pessoas eram os galileus, eram da Galiléia, eram pessoas que não tinham instrução, não tinham um conhecimento cultural, mas Deus escolhe os humildes, Deus escolhe aquelas pessoas justamente para mostrar para aqueles que se acham os donos do conhecimento, de que não é assim não, que o poder espiritual de Deus, ele avança, ele chega em quem Deus quer que a mensagem, quem quer que a espiritualidade, a maneira de agir de Deus, ele age em qualquer pessoa, em quem ele escolher. Muitas das pessoas que estavam aqui, esses líderes religiosos, mais uma vez aqui, vão jogar piadinha, dizer que os discípulos eram embriagados 9 horas da manhã. E aqui a palavra de Deus diz que os discípulos, os judeus, eles permaneciam em jejum, principalmente no dia de sábado, até meio-dia, e aqui era 9 horas. Então aqui foi a prova da profecia que dizia que muitos iriam falar em outras línguas. O que aconteceu aqui é que a gente vai ver a pregação do apóstolo Pedro, que ele vai profetizar, vai falar com uma sabedoria divina, que é justamente o que nas Escrituras, no Antigo Testamento, era em Joel capítulo 2, que nos tempos finais aconteceria que muitas das pessoas iriam ter sonhos, outros iam curar, jovens iriam e idosos iriam serem transformados na parte espiritual, e o que a gente vai ver lá na frente, e tudo isso mais uma profecia que se cumpre. Versículo 12, aqui, versículo 12 não, versículo 14, aqui o apóstolo Pedro vai fazer a sua ministração, ele vai ministrar, ele vai explicar aquelas pessoas que estavam lá, dos fatos que aconteceram com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por que houve a morte de Jesus? Por que houve a ressurreição? E por que o Espírito Santo, a partir daquele momento, estava inaugurando a igreja primitiva, a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Versículo 14. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, porque aqui Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém,
permitais que vos esclareça o que se passa. Daí, pois, atenção às minhas palavras. Isso continuando Pedro. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Olha só, ele vai falar sobre a profecia do Antigo Testamento de Joel, capítulo 2. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis, este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação dos homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Isso Pedro falando. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vós agora vedes e ouves. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto: este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Meus irmãos, aqui essa palavra, essa ministração do apóstolo Pedro, aquelas pessoas que estavam lá ouvindo a pregação, as pessoas que ouviram em sua própria língua materna as palavras do discípulo, aqui o apóstolo Paulo vai fazer uma explanação sobre Jesus Cristo. Quem era Jesus Cristo? Falando que a profecia já dizia no Antigo Testamento que o Filho de Deus, o Messias, o prometido, viria a esse mundo, que ele era da descendência de Davi, porque o rei Davi foi o maior dos reis. E a promessa
da descendência de Davi, a árvore genealógica de Jesus Cristo, que está em Davi, a árvore genealógica, acontece aqui quando o apóstolo Pedro, ele expõe toda a sua sabedoria, que aqui vem de Deus, porque o Espírito Santo estava, a partir daquele momento, eternamente dos discípulos e em todos aqueles que confessaram, que hoje confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, permanecerão com o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração. Aqui o apóstolo Pedro fala, olha, aqui, tudo que vocês viram aqui dessas pessoas, elas não estão embriagadas, são 9 horas da manhã. A gente aqui está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, prometido por Jesus Cristo, e que a profecia já dizia que quando o Espírito Santo de Deus descesse, muitas pessoas iriam profetizar, muitos teriam sonhos, muitos iriam curar. E a igreja cristã aqui, ela começou a fazer a obra do Senhor. Aqui houve a ministração de Pedro e muitas pessoas aqui foram salvas, muitas pessoas aqui foram libertas. E aqui, quando o apóstolo Pedro faz esse discurso, aqui ele explica que nos últimos tempos, aqui ele também faz uma profecia apocalíptica, quando diz que nos últimos dias Deus fará com que aconteça alguns sinais, e desses sinais ele diz aqui que haverá uma espécie de eclipse, né? Aqui ele fala que muitas pessoas irão apostatarão da fé, e a gente vai ver que essas profecias se cumprem e cada vez estão se cumprindo até os dias de hoje. E a gente espera essa profecia dos fins dos tempos, que aqui Pedro já diz, olha, esse Jesus que veio para trazer a salvação, esse Jesus que foi morto, foi levado ao sepulcro, e ali ele não entrou em decomposição, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, conforme a profecia já dizia que o Filho de Deus não iria entrar em decomposição, porque iria ser ressuscitado. E é o que aconteceu. O rei Davi, na tradição dos estudos lá de Jerusalém, existe o túmulo de Davi. Já Jesus não existe, porque Jesus não entrou em decomposição, porque Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus e hoje ele vive à direita do Pai, intercedendo por nós, e a salvação que traz a todos aqueles que entregam a vida ao Senhor Deus Salvador e recebe de graça a salvação